É sempre uma alegria imensa, uma satisfação do meu coração estar com vocês nesta casa de amor que nos acolhe, que nos recebe 365 dias no ano. E nós hoje preparamos um estudo que vem falar um pouco dessa tarefa que é a missão dos pais. Obviamente é um tema riquíssimo, é um tema muito vasto e é muito gostoso de falar a respeito, é muito gostoso de estudar a respeito desse tema, porque muitos de nós somos pais na figura paterna, na figura materna, tem pais que são mães, tem mães que são pais, tem vovó e vovô que também são pais em alguns momentos. E é para todos esses pais que nós preparamos a nossa lição de hoje. A doutrina espírita, ela nos esclarece um ponto muito importante e que é determinante na nossa existência. Talvez, por estarmos já há algum tempo na caminhada espírita, nós não demos ainda a real importância e o real valor a esse tema, que parece ser muito simples, corriqueiro, mas é onde que traz alguns detalhes que nos impede de avançar. Quando no capítulo 2 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec traz uma questão 132. É uma questão que ele aborda sobre qual é o objetivo da encarnação dos espíritos. Então ele pergunta: qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? A lei de Deus lhes impõe a encarnação, com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros é uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, devem sofrer todas as tribulações da existência corporal. Essa é a expiação. A encarnação tem também um outro objetivo: dar ao espírito condições de cumprir sua parte na obra da criação. Para realizá-la, é que em cada mundo toma um corpo em harmonia com a matéria essencial desse mundo, para executar aí, sob esse ponto de vista, as determinações de Deus, de modo que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. O que os Espíritos nos esclarecem? Todos nós, antes de retornarmos à vida nesse planeta, nós temos um compromisso assumido ainda no plano espiritual, de acordo com as nossas experiências passadas. Ou seja, cada um de nós passamos por uma reunião onde estavam nossos mentores, nossos tutores, nosso espírito guardião, aquele espírito protetor que nos acompanha a cada momento da nossa existência, e ali é feito um planejamento reencarnatório. É onde que vão se ajustar as reais necessidades. Eu vou encarnar para desenvolver esse ponto, aquele,
para utilizar essa virtude, aquela, em favor do próximo e de mim mesmo. E aí, estamos todos nós aqui, reencarnados, já adultos, com a vida já em andamento, com o nosso passado, com as nossas histórias, com a nossa bagagem. E aí nós podemos questionar: até aqui eu cheguei, mas se não fosse pelos meus pais, talvez eu não estaria onde eu estivesse hoje. Então nós fazemos agora a nossa primeira homenagem da noite para os nossos pais, que nos deram a vida, que aceitaram esse compromisso de nos receber em seu lar, para nos dar as condições que nós precisamos de caminhar, de evoluir, de conquistar. Cada um a seu modo. Cada um aqui tem uma história de vida, um sistema que foi criado, um tipo de educação. E nós não queremos aqui nesta noite traçar algumas diretrizes que consideramos certas ou erradas. Independente do tipo de criação que você teve, a gratidão por nossos pais deve ser eterna. Primeiro, porque eles não nos abortaram. E essa é uma decisão, essa é uma escolha. Eles nos deixaram viver. E nos deram tudo o que estavam ao alcance deles, as suas maneiras, com o que tinha à época. Mas nós vencemos juntos. E eis-nos aqui, filhos e, possivelmente agora, que deve ser o caso da maioria, pais. E diante dessa realidade, já nessa consciência do que representa uma encarnação para todos nós, esse compromisso que é, a responsabilidade que é, viver num plano de provas e expiações, tendo que nos esforçar ao máximo em uma busca evolutiva, principalmente moral, é um desafio para todos nós. E com o nosso cronograma espiritual a cumprir, nós ainda hoje carregamos uma outra responsabilidade, que é a de sermos pais. A de dar condições, a de dar uma base para esses espíritos que chegam ao nosso lar, que entram na nossa vida, para que eles possam também crescer, evoluir, porque é necessário. A encarnação tem essa finalidade. E tem um ponto importante. A encarnação tem o objetivo de dar condições a cada espírito de cumprir a sua parte na obra da criação. O que os espíritos estão dizendo aqui? Cada um de nós somos cooperadores diretos de Jesus no nosso planeta. Todos nós temos condições plenas e devemos utilizar das nossas virtudes, das nossas bondades, de tudo aquilo que há de melhor em nós, em favor do próximo, em favor da obra divina
da obra de Deus. E aí Deus, conhecendo cada coração, Ele dá uma autorização, Ele permite que nós recebamos espíritos endividados, espíritos missionários, que assumiram compromissos no plano espiritual, que têm o seu cronograma a cumprir. E Deus confia essas almas a nós, para darmos encaminhamento. É só conduzir. Mas muitas vezes nós não acreditamos no amor que nós temos. Ou talvez o nosso modelo de amar esteja ofuscado. Talvez por tantas dificuldades, por tantas lutas, por tantas escolhas certas ou erradas, nossa visão espiritual, ela meio que se ofusca e nós perdemos um pouco o sentido da nossa existência e criamos uma dificuldade em conduzir esses espíritos que estão sob a nossa responsabilidade. Mais adiante, na questão 582, Kardec aborda uma outra questão interessante. Mas para que possamos cumprir a nossa missão de paz com honra, com dignidade, nós temos que mudar o nosso modo de enxergar os nossos filhos. Aquele corpinho bonito, engraçadinho, carrega dentro de si, possivelmente, um espírito milenar. E é dessa forma que nós devemos enxergar os nossos filhos, do ponto de vista espiritual, é claro, como um espírito que está em um processo de evolução e que hoje eu tenho a missão de conduzir essa criatura para que ele erre menos, para dar a ele as condições necessárias para ser uma criança equilibrada, um jovem equilibrado, um adolescente equilibrado, um adulto equilibrado, consequentemente, um pai equilibrado, uma mãe equilibrada. Então, na questão 582, Allan Kardec pergunta: pode a paternidade ser considerada uma missão? Porque talvez nós podemos fazer uma confusão, já que cada um reencarna com seus compromissos, então todos devem responder por si mesmos. Isso depois de um certo período, onde a criatura já assume a sua consciência plena, e aí já começa a agir nela o poder do livre-arbítrio. Mas enquanto ela ainda não tem essa consciência plena, bem definida, a responsabilidade é, sem dúvida, nossa, dos pais. Então Kardec questiona: pode a paternidade ser considerada uma missão? É sem dúvida uma missão.
E é, ao mesmo tempo, um dever muito grande que obriga, mais que o homem pensa, sua responsabilidade diante do futuro. Deus colocou a criança sob a tutela de seus pais, para que esses a dirijam no caminho do bem, e facilitou a tarefa, dando à criança um organismo frágil e delicado, que a torna acessível a todas as influências. Mas aos que se ocupam mais em endireitar as árvores do seu pomar e as fazer produzir bons frutos, do que endireitar o caráter do seu filho. Se esse fracassa por erro deles, carregarão apenas os sofrimentos do filho na vida futura, porque não fizeram o que deles dependia para seu adiantamento no caminho do bem. Então é uma questão importantíssima. Porque agora nossos filhos já nasceram, já saíram aí daquele primeiro período, daquela primeira infância, já começa a ter um grau a mais de consciência, e aqui os espíritos dão um puxãozinho de orelha. Ele nos chama a uma reflexão muito importante, e olha que essa obra, editada em 1857, quando ele faz uma observação que nós podemos contextualizá-la facilmente para os nossos dias atuais, quando ele fala: há muitos pais que se ocupam mais em endireitar as árvores do seu pomar, fazendo com que elas dêem frutos, ao invés de se preocupar em endireitar o caráter dos seus filhos. E Emmanuel, na obra O Consolador, no capítulo 10, ele fala que o lar é ainda a melhor escola para se educar as almas, pois é aonde nós temos os primeiros ensinamentos, os primeiros passos onde possamos desenvolver o nosso caráter. E caráter, dignidade, não se perde com o tempo. Tendem a se desenvolverem cada vez mais. E nesses dias atuais, são tantas ocupações que temos, e nós aqui não vamos fazer nenhum juízo de valor. Muito se tem falado, se tem estudado, se tem questionado acerca da educação dos filhos. É um desafio para todos nós, porque a modernidade, a modernização, a tecnologia é para nós também uma novidade. É um avanço tão acelerado que nós também estamos aprendendo com todas essas novidades. Então nós não vamos fazer nenhum pré-julgamento a respeito de tecnologias, se a criança fica muito tempo ou não. Isso é uma consciência que cada um tem que desenvolver para com seus filhos e para com seus familiares. Não tem o caminho mais certo, não tem o caminho mais correto. É igual nós pensarmos na religião. A melhor religião é aquela que melhora o homem. Mas é de extrema importância que os nossos filhos tenham uma iniciação cristã, seja em qualquer segmento. Porque hoje o que nós vemos
seres incríveis, super inteligentes, super bondosos, super caridosos, que contribuem para a obra geral, para o progresso da humanidade, e que são espíritas, e são católicos, e são evangélicos, e são budistas. Eu conheço um que se diz ateu. Ele é cristão até no fio de cabelo, mas ele se considera ateu. Mas também nós temos o outro lado, né? Aí que já é o inverso. Tudo que é de mais negativo e ruim em todos os segmentos religiosos. Então a forma de educar, ela tem uma variação, e aí é da consciência de cada pai e mãe. O importante, a base que nós temos que criar nos nossos filhos, é dar a ele condições de consciência, de responsabilidade, para que eles possam, ao longo dos anos, se fortalecerem e se desenvolverem a ponto de, quando a vida começar a cobrar, eles terem uma estrutura para absorver o impacto. Quantos de nós aqui já pensou assim, se o meu pai ou minha mãe tivesse me ensinado isso, eu não teria passado por isso? Sem a ideia de desculpismo ou vitimismo. Mas às vezes nós falhamos e nós erramos por falta de conhecimento. Então a nossa preocupação com essas criaturas, com esses espíritos, deve estar nessa linha. Se você concorda que seu filho deve ter educação X, conforme seus pais lhes educaram, que façam, mas estejam seguros de que ele futuramente será um homem de bem, será uma mulher de bem, que vai dar uma contribuição efetiva, que vai contribuir para a evolução da humanidade, daquelas pessoas que a cercam. São esses pontos que tem que ter valor para nós. E não ficarmos, às vezes, procurando alguns detalhes, tentando arrumar algum motivo para justificar uma falha ou outra. Entendam, independente do que aconteceu, do que vocês fizeram, das escolhas que vocês fizeram, o amor cobre a multidão dos pecados. Nós podemos perfeitamente reiniciar uma história diferente a partir de agora. Não, mas eu já falei tanto com meus filhos, falei coisas. O amor cobre a multidão dos pecados. Joana de Ângeles já dizia, seja tu aquele que amas. E aí vem a questão dos exemplos, que também é uma questão que Kardec aborda na questão 208 de O Livro dos Espíritos. Todo erro dos nossos filhos que forem cometidos por falha nossa, nós temos um grau de responsabilidade e nós responderemos por isso. Não é que os erros dos filhos são nossa culpa.
se a nossa consciência está tranquila de que fomos pais leais, que demos condições para os nossos filhos, que deixamos para ele condição de estudar, de se informar, de se orientar, que fomos exemplos para eles e fizemos tudo o que podíamos e ainda estamos à disposição deles, e ainda assim eles trilham caminhos perversos do mal. Se a sua consciência está tranquila com relação a isso, meu irmão e minha irmã, acalma o seu coração. Nenhuma culpa tem sobre isso. Porque lembram qual que é o objetivo da encarnação? Deus nos dá, nos impõe essa oportunidade para nos fazer chegarmos à perfeição. Então nossos filhos, eles carregam o seu cronograma espiritual e eles têm que cumprir aquilo, independente de nós pais, independente de nós. Então eles têm o poder do livre-arbítrio de fazer as escolhas deles, e nós vamos dando suporte para que eles conduzam as suas vidas da melhor forma possível. É um desafio. Então, na questão 208, Kardec aborda: o espírito dos pais tem influência sobre o do filho após o nascimento? Há uma influência muito grande. Como já dissemos, os espíritos devem contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm como missão desenvolver o de seus filhos pela educação. É para eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados. E Kardec, na questão seguinte, ele questiona assim: olha, mas e para aqueles pais que são boas pessoas, que se esforçam no bem, que têm boas práticas, bons hábitos, que têm o hábito da prece, que dão a sua contribuição, né, para o mundo? Por que esses pais, pela vibração que emanam, não atraem para si, para se reencarnarem nos seus lares, espíritos bons, mais evoluídos? E os espíritos respondem de uma forma incrível. Ele diz: olha, às vezes um espírito, ele está em uma extrema dificuldade, e ele pede a Deus para que os envie para um lar com pais equilibrados, com pais bons, para que de alguma forma os ensinamentos deles possam contribuir para que eles avancem, para que eles de fato cessem esse ciclo de maldade e se reinicia uma nova era na sua vida. Então isso responde muitos casos. Talvez vocês conheçam alguns ou estão vivenciando isso. A perversidade dos filhos não tem uma relação direta com os pais, mas a missão está nisso. Porque a bondade e as virtudes que nós já possuímos, nós vamos colocar ela em favor dele, para que ele possa aprender com os nossos exemplos, com a nossa conduta e com o nosso comportamento. E aqui eu quero fazer uma observação
importante. E sempre que eu tenho a oportunidade de conversar, de dialogar, de bater papo, seja na tarefa do atendimento fraterno, seja numa conversa amistosa com algum companheiro de caminhada, eu sempre compartilho um ensinamento profundo e que faz uma grande diferença, eu acredito, que na vida de qualquer um de nós. E agora eu quero falar a respeito do lar, dentro desse nosso tema, dessa missão que nós temos. E eu quero falar do lar, e não é da casa. A casa é a estrutura, essa é uma casa espírita. Mas o lar é família. O lar é sentimentos, são histórias que se reencontram com uma finalidade, com um propósito e muito bem definido. O nosso lar, meus irmãos, deve ser o lugar mais santo que possa existir na face da nossa terra. Nós temos que desenvolver um hábito de santificar o nosso lar. E acreditem, todos temos essa condição. Todos podemos, com atitudes do nosso dia a dia, fazer com que o nosso lar seja o nosso verdadeiro altar. Percebam, você tem um dia estressante. É a realidade da maioria de nós. Um dia extremamente puxado. E aí chega o final do dia, você lembra que tem que ir embora. Aí você pensa, olha, eu vou passar na fraternidade, ou na igreja, vou assistir um culto, vou assistir uma missa, vou na fraternidade, põe uma água para fluidificar, toma um passe. Legal. É um recurso. Nós temos que utilizar. Mas nós dormimos na fraternidade? Nós temos que retornar para o lar. E é interessante, é intrigante isso, como que nós temos fazemos algumas confusões de alguns conceitos. Como que os comportamentos, como que as nossas condutas dizem muito sobre nós e que isso afeta diretamente os nossos filhos e todos aqueles que convivem juntos. Quando você está aqui nessa casa, é um ambiente de respeito, é um ambiente religioso. Você pega o seu smartphone e acessa qualquer vídeo aqui dentro. Você acessa um vídeo impróprio dentro de uma instituição religiosa? Acredito que não. Mas por que no seu lar você acessa? Percebem? Nós confundimos liberdade com libertinagem. Quando nós entramos na nossa casa, nós dizemos, olha, minha privacidade. Aqui eu tenho a minha privacidade. Oh, meus irmãos, cuidado com isso. Santificar o lar está nos detalhes, está na forma de falar, está na forma de tratar, do tom de voz. Quando você acessa um vídeo impróprio dentro do seu lar, você não sabe que tipo de espírito está convivendo ali com vocês. Vocês não sabem, nós não sabemos, que tipo de espíritos estamos atraindo para dentro da nossa casa. E podemos ir um pouco além.
Talvez aquele filho tenha sérios compromissos em uma área determinada e com determinado tipo de comportamento e atitude dos pais. Isso pode remetê-lo a lembranças e isso pode tomar uma força ainda maior nessa criatura e trazendo desequilíbrios, confusões mentais naquele ser que está iniciando a sua jornada. Percebem? Dentro de um ambiente religioso, nós temos um comportamento exímio, mas dentro do lar, somos, sabe lá o quê? Qual palavra melhor vai nos definir? Então façamos todos um exercício. O que você não faz em um ambiente religioso e você faz na sua casa por achar que ali você tem uma privacidade e que você pode qualquer coisa porque lá é o seu espaço. E isso é tão forte em nós, é uma raiz tão profunda que nós agimos da nossa forma, do nosso jeito e esquecemos de quem está à volta, fisicamente e espiritualmente. Comecem a exercitar isso. Se eu não faço isso na fraternidade, eu também não devo fazer no meu lar. O meu lar é o meu altar. É o lugar mais santo que eu tenho. É lá que eu descanso. E aí, quando chegar no fim do seu dia de trabalho, você vai pensar, vou para casa. Vou conversar com meus filhos, com a minha esposa, com meu marido. Pode ser no sofá, pode ser na mesa da cozinha, pode ser em qualquer lugar. Mas eu vou estar com meus familiares. Eu vou compartilhar com eles os momentos difíceis do meu dia, mas também vou compartilhar os avanços e os progressos que eu tive. Companheirismo, amizade, amor. E aí você vai tomar um banho, aí você vai imaginar que a água do chuveiro está levando embora toda aquela negatividade, toda aquela carga negativa que você absorveu durante o seu dia. E aí você vai estar mais pleno para dedicar, que seja 20 minutos, que seja 10 minutos, mas que seja 10 minutos presentes, 100% com o filho e com a esposa e com o marido, presença. E aí já aproxima a hora de ir deitar, de dormir. Criem um hábito de realizar uma leitura em voz audível, porque nós nunca estamos sós. Então, pode ser um evangelho, pode ser uma obra de Emmanuel. Abra uma lição, leia em voz audível para que todos compartilhem e recebam em seus corações. Santificar o lar. Realizem o culto cristão doméstico. É um recurso espiritual e ainda pouco utilizado. Não temos a noção, não podemos mencionar do tanto que é benéfico um culto doméstico, um culto cristão, que educa as nossas almas e de todas as demais que ali estão, beneficiam até os nossos vizinhos. Santificar o lar, que possamos praticar isso nos nossos dias, porque a educação dos filhos, essa missão de direcionar essas almas, ela é com o tempo. Somos eternos. Então, para nós não tem essa história de tempo perdido, mas tem a de tempo mal utilizado. Essa é uma consciência que ela tem que estar sempre
viva em nossas mentes. Utilizar nosso tempo melhor, com mais qualidade. É a missão dos pais, é um desafio para todos nós. Porque aí nós estaremos certos, convictos de que estamos preparando nossos filhos para a vida, para que quando ele tomar o primeiro não, ele não tenha uma recaída. O que vemos hoje, não todos, mas uma grande parte, são de crianças e jovens que têm uma baixíssima resistência à frustração. Então é o não do primeiro namoradinho, é a reprovação no concurso, é o primeiro desemprego, e tudo desanda. E são recaídas fortes, depressões, solidão, desenvolvem vários tipos de síndromes, até chegar ao ponto extremo que é a última camada, que é o suicídio. Aí quando os nossos filhos se incorrem nesses casos, por nossas falhas, aí nós temos uma responsabilidade. Nós vamos responder por isso. E nós vamos carregar esse fardo. Que é o fardo da lei divina, que é uma cobrança que se tem. E o outro é a nossa cobrança, que é aquele remorso, é aquela sensação de você, nossa, se eu fizesse isso naquela hora e nós não fizemos, nós relaxamos, e aí acontece, e aí é uma frustração imensa para nós. Mas é uma missão belíssima, é uma missão honrosa, poder contribuir para essas almas, de colocar eles em caminhos bons e de poder ainda vê-los dar frutos, de ver nossos filhos fazendo boas escolhas, seguindo bons caminhos, dando a sua contribuição, sendo pessoas de bem. Isso é muito gratificante. E é essa mensagem que eu trago nesta noite, de pais conscientes, responsáveis, e que independente do que aconteceu, você pode plenamente recomeçar e fazer uma história diferente. A nossa vida é um livro. Imagina que você está finalizando um capítulo da sua história hoje, nessa noite. Qual título você daria? E aí você tem que continuar a escrever esse livro. Como que você quer que seja a sua história a partir de amanhã? E comece. Não há transformação se não começar, se não iniciar. Temos condições plenas de transformarmos o nosso planeta através de nós mesmos e educando nossos filhos para que eles sejam no futuro os nossos sucessores e que continuem a obra que é de Deus, não é uma vontade nossa. Obrigado a todos, o carinho e a atenção.